Não vamos usar a palavra, né? Mas aqui já teve muita palavra aqui hoje. Teve ou não teve? Porque o testemunho é algo maravilhoso, né? Amém? Continue orando pelo pastor. Essa semana eu vou fazer outro procedimento, mas se Deus quiser vai dar tudo certo. Tá? Evangelho segundo São Lucas, capítulo 9, versículo 62. Amém? Quem põe a mão no arado não pode olhar para trás. Amém? Glória a Deus, que o pessoal da mídia aproveita, já pode colocar o tema, porque eles nunca colocam, né? É normal, eu também não falo. Todos acharam? Amém? Então diz assim a palavra. E Jesus lhe disse, ninguém que lança a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Fala assim, se eu colocar a mão no arado, se eu quiser fazer parte do reino de Deus, eu não posso olhar para trás. Feche seus olhos, curve sua cabeça, ore ao Pai comigo, pensa a Ele que fale contigo mais uma vez. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te louvar e te agradecer por estarmos aqui na tua presença. E agora te pedir, Senhor, mais uma vez, que o Senhor venha nos usar como canal totalmente desobstruído, falando aos nossos corações o que precisamos, Pai, para que possamos alcançar, Senhor, sabedoria, conhecimento, entendimento, mas também uma transformação do nosso caráter de acordo com a tua vontade, para te agradar e assim sermos mais que vencedores em Cristo Jesus. Amém? Amados, hoje lá, a Paloma e o Edson chegaram lá contando, o trabalho de Caxias, tinham quase 50 pessoas lá hoje. Todos os irmãos que já estão lá, e a igreja começou agora em dezembro, Deus tem abençoado, continua orando para aquele trabalho, amanhã nós já estamos lá, já fomos ver um espaço, e agora, como já falamos, ver se vai dar tudo certinho, para a gente poder alugar o espaço, e aí começar os cultos normais lá, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. E o pessoal de Las Palmas que viu a reunião ontem, ficaram muito maravilhados. A igreja lá estava toda ela assistindo o culto ao vivo aqui, foi uma grande bênção. O calendário também lá também já está pronto, Em nome de Jesus, esse ano a gente manda 2 irmãos para lá, para ficarem lá. De repente vão 4, Para fazer um trabalho lá, para ficarem com os irmãos e implantar realmente a igreja, E já tem até um espaço, que a irmã já está vendo lá, lá nas Palmas, para poder a igreja funcionar em nome de Jesus. Fala com o irmão que está ao seu lado assim, é a sua igreja levando você aonde o Senhor deseja. Amém? Pode aplaudir o Senhor. Que aonde tem um trabalho, você está junto. Você faz parte dessa igreja, você faz parte do corpo de Cristo. Então, onde o corpo de Cristo está, você também está junto. Amém? Isso é importante, a gente contribui, como a irmã falou, com dízimo, com oferta, com oração, com trabalho, com essas criancinhas que amanhã, quem sabe, são os missionários, as pastoras de amanhã, amém? Vamos fazer toda a obra de Deus como deve ser feito. Amados, o Senhor Jesus, ele fala essa palavra, ele ia andando e aí chegou no contexto, um rapaz falou assim, vou seguir o Senhor aonde o Senhor for. Aí ele falou, aonde eu for, as raposas têm os covis, não é isso? Os pássaros, os ninhos. Mas eu não tenho de reclinar a cabeça. Se quiser, já sabe que você vai ter que viver como eu vivo. Se der, deu. Se não der, não deu. Quem está entendendo bem aqui? Amém? Já mostrando como é que funciona. Aí o outro fala assim, Senhor, eu quero te seguir também, mas deixa eu sepultar o meu pai primeiro. Aí Jesus dá uma palavra ainda mais dura, para que o negócio vai progredindo. Ele fala assim, deixa os mortos sepultar os mortos, você vem e me segue. Parece duro, não parece? Parece ou não parece? Mas quem falou isso? Jesus. Então fala assim, reclama com ele. Não fica chateado com o pastor, não. Amém? E aí um outro chega para ele e fala assim, Senhor, eu também quero te seguir, mas deixa eu me despedir dos meus pais. Ele, meu filho, ninguém que lança a mão no arado e olha para trás é apto ao reino dos céus. Você vem e me segue. Então você vê que o Senhor, ele fala o seguinte, para me seguir, para ser meu discípulo, para ser apto ao reino de Deus, que é mais sério do que uma pessoa fala, não, eu faço parte daquela igreja, eu estou ali, não.
Ele foi apto para o reino de Deus. Tá? Nós vamos começar, né, hoje, já vamos falar um pouquinho sobre isso, mas todo domingo nós vamos fazer uma série de mensagens relacionadas ao reino de Deus. O que é o reino de Deus? O que significa o reino dos céus? Porque a gente aceita Jesus, a gente está aqui, a gente quer ir para o reino do céu, mas a gente às vezes não tem nem ideia do que significa isso na realidade. Quem está entendendo bem aqui? Nós precisamos ter uma consciência plena do que significa isso. Então, muito mais do que a pessoa vir para a igreja, ser membro da igreja, ser abençoado, receber pão e peixe, ter uma prosperidade, receber uma cura, é você ser apto ao reino de Deus. Essa aptidão do reino de Deus, quer dizer, você tem que cumprir algumas exigências que o dono do reino, o rei desse reino, faz a todo aquele que quiser ser cidadão do reino. E a gente não pode abrir mão, eu não posso simplesmente facilitar aquilo que ele não facilita. Estou sendo claro aqui, gente? Não vou estar mentindo para vocês. Né? E aí quem não vai entrar sou eu. Aí eu já falei que quero que todo mundo aqui entre no reino dos céus. Mas eu também tenho que entrar. Amém? Glória a Deus. Então, quando ele fala apto para o reino dos céus, isso é muito sério, é muito mais do que aquele povo que andava, que ele alimentava, dava pão e peixe, curava, aquela coisa. Não, é mais do que isso. Ser apto para o reino dos céus significa você ganhar uma eternidade com Cristo Jesus e, inclusive, ter aqui todos os benefícios e direitos de um cidadão do reino dos céus, mesmo você não estando na sua terra natal, porque a nossa terra natal não é aqui. O próprio apóstolo Paulo fala assim, a nossa pátria não está aqui, mas está onde? No céu. E o Senhor Jesus fala o que lá em João 17? Pai, eu não sou do mundo como eles também não são. Não fala com o irmão que está ao seu lado assim, ó, nossa pátria não é aqui. E quem segue a Jesus não pertence a esse reino, pertence ao reino dele. Quem falou isso para ele, mas eu preciso saber quais exigências que ele faz. E ele colocou aqui algumas coisas pesadas. Colocou ou não colocou, gente? Mas se você deseja ser apto ao reino dos céus, a gente precisa saber determinadas situações. E uma delas, né, vamos colocar assim, é que quando ele fala não é apto, né, ou seja, inaptidão significa que você foi desqualificado, desclassificado para aquela função, ou para assumir aquilo que o Senhor tem para você. A mesma coisa acontece no concurso público, numa empresa, não é verdade, não é? Ou você quer fazer uma naturalização de algum país, você fica inapto, você não é apto para isso, pronto, acabou, você está desclassificado, o outro vai entrar no teu lugar. Então, o que Deus não deseja é que ninguém seja inapto, porque Ele deseja a salvação de todos, mas Ele não abre mão das qualificações que um cidadão do reino dos céus precisa para herdar o reino dos céus. Amém? Fala com o irmão que está ao seu lado assim, você não é o malfeitor da cruz? E se tem tempo, tem que se qualificar. Porque ele, no caso dele, se deu bem. Quem entendeu bem aqui? Né? É ou não é verdade? Né? Como alguns irmãos dizem, ele é a pessoa mais certa que herdou o reino do céu, que Jesus falou, ainda você vai entrar hoje. Então, você pode duvidar de qualquer outro, mas dele não. Então, quando ele fala não pode olhar para trás, ele não fala simplesmente olhar no sentido de um ato de você olhar para o espaço que ficou atrás. Você está numa caminhada e você olha. Né? Não. Não é questão só de espaço e de tempo. É uma questão do teu coração. Sabe? É uma questão de você estar olhando ali, né, com a sua mente, o seu coração, coisas passadas e que ainda podem aprisionar nossa mente, o nosso desejo, a nossa vontade. Entendeu bem? O Senhor não fala de tempo ali. Ele não fala de espaço. Tá? Né? Ele fala de quê? Daquilo que aconteceu ou aquilo que de alguma forma influenciou a nossa vida e pode ainda estar influenciando e segurando você. Estou sendo claro aqui, gente? Então, olhar para trás, né? Porque, se você reparar bem, o tempo, a gente entende o tempo como uma linha, né? uma linha contínua, em que ele não volta, né? Você não consegue planejar o passado, consegue? Porque o passado, a única coisa que você tem do passado são lembranças de acontecimentos. Né? Então, você volta no passado através de quê? Das
Lembranças. Essas lembranças podem te fazer o quê? Sentir. Pode ou não pode? Pode. Né? Podem ser, como já falei aqui, podem ser boas ou podem ser o quê? Ruim. De qualquer forma, já o quê? Passo, ele não existe, ele só existe na tua memória. Tá? A gente não vai entrar aqui na questão de física, que tem gente que, De Volta para o Futuro, quem viu aquele filme aí? Não, gente, aquilo é ficção científica, né? Ou sei lá, outros filmes aí. Não, na verdade, o que Deus nos deixou, o quê? É um futuro, um presente e um futuro. Amém? Glória a Deus. Estou sendo claro aqui, gente? Nós, então, né? Vamos colocar aqui, né, intuitivamente. Só existe o presente e o futuro ainda vai o quê? Existir. Mas Deus nos deu a condição da gente olhar para onde? Para o futuro. Deus nunca faz planejamento com o quê? Com o passado. Para nós, não. E aí, como eu já disse aqui algumas vezes, aquilo que para Deus o futuro já existe. E ele fala, você vai estar nesse lugar, com essa condição, se você fizer o que eu mando. Estou sendo claro aqui? Agora, se você quiser tomar os seus caminhos, aí você vai estar num lugar que eu não planejei para você. Estou sendo claro aqui, gente? Amém? Já falei isso aqui outra vez. Quando Deus faz promessa na Terra Prometida, a Terra Prometida já o quê? Existia. Já estava lá a Terra Prometida. Se vocês seguirem por esse caminho e forem obedientes, vocês vão chegar na Terra Prometida. Se não, nem lá vai chegar. Amém? Então, quando Jesus fala, olha, quem lança a mão no arado não pode olhar atrás, e o arado, o que significava o arado naquela época? Jesus falava de coisa do cotidiano, né? Vamos lá. Quem já viu um arado aí? Hoje é são máquinas, né? Aquelas coisas, né, que um trator vai puxando, legal. Mas antigamente não tinha máquina, nem tinha trator. Você tinha que ser um tronco bem grande de árvore, tá? Que tinham duas partes em cima que você segurava em forma de V. A parte de baixo era pontiaguda e era pesado, a beça dele era bem pesado, e você amarrava aquilo ali num boi. E o boi fazia o quê? Ele ia puxando. Então você tinha que segurar aquilo. E você tinha que passar várias vezes na terra, dependendo do tamanho da terra, depois você busca aí até na internet, vários sulcos para poder a terra fofar e você fazer o plantio, você colocar a semente, para depois você vir cobrindo. Deu para entender bem? E aquilo ali, gente, era no sol ou na chuva. E a mão do indivíduo ficava muito calejada. E às vezes sangrava. Estou sendo claro aqui? Então o Senhor Jesus ele coloca numa situação muito clara o seguinte, mesmo se a tua mão estiver sangrando, mesmo se for pesado, mesmo se estiver no sol, ou na chuva, ou no frio, não pode largar o arado. Foi claro aqui, gente? A gente fala de uma forma até poética, quem lança a mão no arado não pode olhar para trás. Até bonito, mas na época que Jesus falou, o povo entendia o que era isso. O contexto era esse. Então, se não fosse uma pessoa resiliente, se não fosse uma pessoa firme no seu posicionamento, se ela estivesse com o coração em qualquer lugar, não ia conseguir. E o arado ia largar e ia embora. Quem entendeu bem aqui? E era necessário você passar várias vezes no terreno, fazendo linha após a outra, linha, centenas de linhas, você imagina bem, né? Na terra, até a terra ficar fofinha para poder plantar. Ele compara que para ser apto ao reino dos céus, você tem que ter perseverança, fidelidade, resiliência. Foi claro aqui, gente? Na vida é assim. Você começa a fazer um curso. Aí tem gente que no meio do caminho, puxa vida, tá muito pesado. Aí o que você vai fazer? Você vai parar. É ou não é verdade? Você não vai até o fim, não faz uma faculdade, não faz um curso. E aí quando surgiu uma oportunidade naquela área que você queria, você está aí inapto. Estou sendo claro aqui, gente? Está o quê? Inapto. Aí não adianta chorar o leite derramado, o tempo passou, você largou a mão do arado. Não vai estar apto, se não está apto, não vai exercer a função, se não exercer a função, não vai ter aquela posição, se não tem aquela posição, você não vai colher os benefícios daquilo que você queria. Não tem muita gente que quer alguma coisa, até na oração. O Senhor Jesus fala assim, olha,
ele diz o seguinte, é que nós devemos, né, orar como aquela viúva, que ela tinha uma causa na justiça, o juiz era iníquo, é como se ela tivesse a mão no arado, mas ela precisava que o juiz julgasse a causa dela. Ela foi todos os dias até o juiz atender o que ela quis. Ele fala assim, são vocês. Vocês devem buscar em Deus o que vocês precisam até conseguir. Estou sendo claro aqui, gente? Aí, se você na tua vida você é molenga, você vai ser molenga na obra de Deus. A não ser que Deus transforme o teu coração. Estou sendo claro ou não, gente? Amém? Amém? Então, a gente precisa... Salomão fala isso. Se a tua mão for frouxa, a tua força vai ser fraca no dia da adversidade. Ele quer dizer isso do teu ânimo, do teu vigor em lutar para conseguir aquilo que você deseja. Muitos daqui, eu sei que fizeram isso, trabalhavam e estudavam à noite para conseguir alcançar alguma coisa. Não é verdade? Fiz isso na minha vida. Acordava de madrugada, ia para o trabalho, saía do trabalho, tinha que ir para a faculdade, estudava até 10 e meia, 11 horas da noite, dormia 4 horas por dia, mas eu quis saber o que eu queria. Se eu parasse, não ia chegar onde eu queria. Quem entendeu bem aqui? Amém? Um casamento foi falado aqui, né? Foi maravilhoso, né? A renovação de votos, os outros irmãos também. Um casamento, às vezes, a mão está sangrando, mas tu tem que segurar no arado. Quem entendeu bem aqui? Senão, você vai jogar fora aquilo que você estava construindo, e aí você pode amanhã, quando, né, você arar a terra, mesmo com dificuldade, mesmo com problema, você vai acontecer igual o salmista, aquele que sai semeando a preciosa semente e chorando, voltará sorridente com seus molhos. Amém? Fala comigo assim, mesmo que eu venha plantar com choro, com lágrimas e com sacrifício, eu vou colher com alegria no Senhor. Mas é preciso fazer isso. Essa parte ninguém vai fazer por você. É regar o teu casamento, orar o teu casamento. Quem entendeu aqui? A tua vida profissional e principalmente a tua vida espiritual com Jesus Cristo. Gente, a vida não premia quem para no meio do caminho. E Deus também, a mesma coisa que Jesus fala assim, aquele que for fiel até a esquina, alguns anos. Até quando? Fala com o irmão, se largar o arado antes, é um abraço. Do urso, né? Não é de Jesus. Quem entendeu bem aqui? Amém? Não adianta a gente querer que o outro faça pela gente. Não vai fazer. Porque o Senhor não aceita isso. Então, a gente precisa entender que o Senhor nos libertou das trevas para a gente ir para a luz, mas eu preciso, nessa caminhada, não voltar atrás, ser resiliente. O termo resiliente é tomado emprestado da física. É uma propriedade do material que ele tem a capacidade, mesmo diante de pressão e de calor, quando passa, ele volta ao seu estado natural. Quem entendeu bem aqui? Amém? Então, né, e as pessoas pegam isso emprestado e a gente pode mesmo, porque tudo é do ser humano. O que quer dizer o seguinte, que mesmo que a tua mão fique calejada, ela vai curar. Quem entendeu bem aqui? Mesmo que você fique ferido, vai que sarar a ferida. Amém? Mesmo que fique queimadinho do sol, vai, depois pega uma sombrinha. Glória a Deus. Amém? Ficou resfriado, está chovendo, toma uma aspirina, aí, um negócio aí, um limão com um negócio, vai melhorar. Tá? O que você não pode é parar. Fala com o irmão, se parar, não consegue. Seja lá o que for na vida, não consegue. Não consegue, não adianta, não vai conseguir. Então, o que o Senhor Jesus está falando ali para a minha vida, para a sua vida, para a vida de qualquer um, é ir até o fim da jornada que você deseja, e principalmente no Evangelho, porque o Evangelho vai te dar capacidade, condições para tudo que você precisa na vida venha acontecer e abençoar você. Amém? Quem está entendendo até aqui? Então, vou dar uma boa notícia para vocês. Nós antes, quando estávamos nas trevas, nós éramos servos das trevas. Concorda comigo? Amém? É ou não é verdade? É ou não é?
E aí, quem era o nosso Senhor era o diabo, que ele é o príncipe desse mundo. Concorda? Então, o diabo, nós éramos servos do diabo, porque nós emprestávamos nossos membros, o nosso coração, nossa mente, para quem? Para as trevas. Concorda comigo, gente? A não ser que alguém aqui já nasceu santo, aí beleza. Não foi o meu caso, né? Eu não nasci perfeito, nasci cheio de problemas, precisou de Jesus morrer na cruz para poder me purificar dos meus pecados. E ainda fico lá todo, de vez em quando, dou um pulinho lá para ver se, né, dá uma melhorada no esquema. É ou não é? Então, antes o diabo era o nosso quê? Era o nosso Senhor. Agora ele é o nosso inimigo. Nós servimos as trevas, agora nós combatemos as trevas. Então, de um jeito ou de outro, você vai continuar lidando com o diabo. Quem entendeu aqui? Ou você é servo dele, ou você é inimigo dele. O que você prefere? Quem prefere ser inimigo do diabo? Dá uma glória a Deus aí. Não tem solução. Estou sendo claro aqui? Né? Ou o demônio está tomando você, ou você está expulsando o demônio. Né? Ou ele conduz você, ou você expulsa ele da tua vida e liberta outro. Estou sendo claro aqui, gente? Então, o mundo, João fala assim, que aquele que é amigo do mundo se torna o quê? Inimigo de Deus. Então, o mundo ou você é amigo ou você é inimigo. Não tem outro termo. A Bíblia não nos dá uma terceira escolha. Não, eu vou ficar neutro. Vou ficar no centrão. Não tem um negócio de centrão aí, né? Aí, para onde dá vantagem, eu estou indo. Não, gente. Jesus fala que antes frio ou quente, que o morno ele vomita. Ele prefere pegar o frio, o que está nas trevas, e trazer para a luz, do que o morno. O morno está na penumbra. O que é penumbra, gente? Já viu que o crepúsculo é aquela coisa que não está nem de dia nem de noite? A gente nem enxerga direito. Na verdade, fica até meio triste, né? E o dia está indo embora, a noite está chegando. Não, uma coisa ou outra. Fala com o irmão, uma coisa ou outra, meu irmão. Decide a tua vida. Amém? Né? Jesus não gosta de meio barro, meio tijolo. Não, meu irmão. Ou é barro ou é tijolo. É ou não é? Amém? Então é importante a gente ter um posicionamento com Deus. E esse posicionamento, o Senhor quer, mesmo que o arado venha doer na mão, o terreno é gigantesco, mas quando você terminar de arar, oh, aleluia, você vai plantar e vai colher a 30, 60 e 100 por um. Amém? Aí sim, então o próprio Senhor Jesus, lá em Isaías 53, diz assim, que coisa maravilhosa. Ele fala assim, olha, né, que ele foi ferido pelas nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Que ele foi moído pelas nossas transgressões, para nos salvar, nos dar o perdão dos pecados. Mas mais na frente, o profeta diz assim, mas, olha só, ele verá o fruto do seu penoso trabalho, ou seja, a salvação da minha e da sua alma. Então o Senhor Jesus, ele não largou o arado por causa de mim e de você. Estou sendo claro aqui, gente? Amém? E sangrou até a morte de cruz. Aí vai o discípulo, eu quero te seguir. Mas está chovendo, não dá para ir não. Arrego, meu irmão. É ou não é? Não, então parou de chover, mas o sol está muito quente. Como assim? Não, e hoje está muito frio. Gente, ou está muito quente, ou está muito frio, ou está chovendo. Gente, quem aguenta não vai pegar nunca no arado. Estou sendo claro aqui, gente? Então, quando ele fala ali para aquele jovem, né, olha, você quer se despedir dos teus pais, mas aquele que lança a mão no arado não pode. Ele coloca aqui uma coisa muito íntima do ser humano, que é a família. Pesado que ele coloca, é ou não é verdade? Nós vimos aqui, né, os casais aqui na frente fazendo um curso para poder restaurar o casamento em Cristo Jesus. Mas se eles não entenderem que é Cristo que fez isso pela vida deles, estou sendo claro aqui, gente? Que é Cristo que pode guardar o casamento, guardar os filhos, eles perdem um e perdem o outro. Estou sendo claro aqui, gente? Como já falei várias vezes aqui, como é que são as famílias no mundo? Está ruim, está destruída, outros estão vivendo de aparência, numa maior dificuldade. Estou sendo claro ou não, gente? E quando vem para Cristo, começa as coisas a adiantar, dar certo, porque o Espírito Santo começa a fazer uma ligação
além da questão carnal, que é o próprio coração. E Cristo passa a ser a terceira dobra da nossa vida, amém? E que não se quebra facilmente, até porque eu e a minha esposa somos fraquinhos, mas quando Cristo está no meio, aí ninguém arrebenta essa aliança. Amém? Não somos nós, é tudo Ele que resolve, Ele que abençoa, Ele que guarda, né? O salmista, ele fala assim, é importante a gente saber. Ele diz assim, ó, se o Senhor não edificar a casa, não vão trabalhar dos que edificam, está lá no Salmo 127. Ou seja, se o Senhor não guardar a cidade, vão vigiar a sentinela. Ele não disse para não ter sentinela, ele não disse para você não trabalhar na casa, mas quem vai te dar capacidade para você construir tua casa, tua vida, tua família, é Deus. Te largar ele já era. É isso que Jesus quer dizer. Paulo fala assim, olha, eu não sou perfeito, mas eu deixo as coisas para trás de mim. Fiquem, prossigo para o alvo da minha soberana vocação, que está em quem? Em Cristo Jesus. Cristo tem que ser o centro da nossa vida. Quando eu vou fazer um planejamento, eu tenho que colocar primeiro Cristo na minha vida. E depois eu faço todo o planejamento da minha vida em torno de quem? Em torno de Cristo, porque aí tudo vai dar certo. Irmãos, é uma questão de inteligência. Fala com o irmão que está falando de inteligência. Amém? E aqui vai, né? Vamos colocar assim, uma máxima disso aqui. Né? Quando ele fala, poxa, mas não posso sepultar meus pais, ele não, na realidade, o que ele quer dizer ali para ele foi o seguinte, olha, é a ordem natural das coisas, você tem que cuidar da sua família, tem que tratar da sua família, mas você precisa entender que muitas coisas podem aprisionar o teu coração. E quando ele fala assim, aquele que amar mais do que a mim, ainda a própria vida, perdê-la. Por que perdê-la? Porque quem é o dono da vida? Então, qualquer coisa que eu ame mais do que a vida, eu perco a vida. Estou sendo claro aqui, gente? Amém? Jesus falou que eu sou o caminho, que a verdade e a vida. Então, se eu deixo de amar Cristo, eu deixo de amar quem? A própria vida. E aí, sabe aquele que era o nosso Senhor, o diabo? Lá atrás, ele vai usar os seus afetos, sua vontade. Ele vai usar seus desejos, suas preferências para aprisionar você, se o teu coração estiver lá, em primeiro lugar do que em Deus. Estou sendo claro aqui? Ele pode usar um emprego, pode usar um afeto, pode usar um amor, pode usar qualquer coisa para aprisionar você. E aí vai aprisionar o teu coração de tal forma que ele vai paralisar você mesmo. Porque alguém que aprisiona o alvo do teu amor, aprisiona o teu coração e aprisiona a tua alma. Entendeu bem aqui, gente? Agora, vamos colocar, Cristo é aprisionável? Não. Então, quando o teu coração está em Cristo, o diabo jamais pode aprisionar a tua vida. Amém? Né? Então, se ninguém pode aprisionar Cristo, ninguém vai poder aprisionar você, porque o teu coração está onde? E aí, se o diabo tentar contra você, você fala o quê? Vai lá pegar meu coração, mas ele está num lugar bem seguro. Como é que ele vai? Ele burro, ele não é. Quem tem burro somos nós, né? Ele não. Então, e aí Jesus ainda fala assim, ó, lembrai-vos da mulher de Ló. Ele falou para quem conhecia a história. Quem conhece a história da mulher de Ló aqui? Então, fica mais fácil. Onde fala o seguinte, ó, questão em Sodoma e Gomorra, uma cidade desgraçada, cheia de problema. Ló estava lá, a Bíblia diz que ele era justo, mas estava no lugar errado. Fala com o irmão que está lá, cuidado com o lugar errado. Ele pode ser destruído e você vai de ralo, não é? E aí, Deus fala, vai lá, vou pegar lá Ló. Né? Por causa de Abraão, fez um acordo com Abraão, vou tirar Ló, seu sobrinho, né? Tua família, vou... Né? Aqui que está. O coração de Abraão estava onde? Estava em quem? Em Deus. O que a Bíblia diz? Creu no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Ló era sobrinho de Abraão? Era da família dele? Então foi salvo por causa do coração de Abraão. Amém? Aonde tiver, Deus vai guardar. Daí vai lá. Ó, e o que o anjo fala? Não olha para onde? Não foi só uma questão de olhar para trás, como eu falei aqui. Jesus está exemplificando a mesma coisa. É a questão do coração dela ainda está onde?
tudo aquilo que eu estava perdendo, todo o meu conforto, minha casa, minha vida, meu tesouro. Quem entendeu bem aqui? Fala com o irmão que está, cuidado onde você coloca o teu coração. Por isso Jesus fala, lembrai-vos da mulher de quem? De Ló. O futuro, ele deixa de existir como Deus deseja para a sua vida se seu coração estiver no passado. Amém? O teu coração tem que estar no futuro que Deus planejou para você. Olha só o que acontece com o povo que saiu do Egito. A gente sempre dá esse exemplo porque não tem jeito. A Bíblia diz que, que saudade da cebola que estava lá na panela de Faraó. Gente, saudade de cebola? Não arrego, por exemplo, saudade de um filezinho mignon, não é verdade? Uma picanha, pelo amor de Deus, gente. O negócio, a pessoa ela é tão aprisionada que ela fica com saudade de porcaria. Não é porque cebola é porcaria, não, mas vamos colocar, tinha coisa melhor do que cebola, meu Deus. Amém? Glória a Deus. Quem entendeu bem aqui? Então, coloca os teus olhos, o teu coração no futuro que Deus te planejou e tira do passado. Para de olhar para trás. Quem entendeu essa mensagem aqui? Olha para o teu curso que Deus planejou, olha para o teu casamento abençoado, amém? Olha para o teu ministério que Deus está te dando, glória a Deus. Olha para o futuro que Deus tem para a tua vida, para de olhar para o passado que é uma desgraça e vai aprisionar você, não é bom. Eu já falei isso aqui, vou mais uma vez exemplificar para vocês. Mesmo aquilo que você venceu, se voltar lá atrás, meu Deus, aquele tempo era bom. Quem entendeu bem aqui? Deus pode ver isso aí desagradar, e aí vai dar ruim demais. Quem está entendendo bem aqui? Quem está pronto para o que está na frente aí? Fala comigo assim, que vem o futuro. Eu não vou largar o arado, eu não vou olhar para trás, mas eu vou olhar na direção que o Senhor está me mandando. E Deus vai abençoar a tua vida, amém? E Deus vai te dar vitória, em nome de Jesus, amém? Olha, eu vou falar uma coisa para você aqui. O futuro com Deus é maravilhoso, é glorioso. É um futuro de paz, de bênção, de alegria. Não é? Você vai amar mais seu esposo, sua esposa, mesmo que você não acredite hoje. Quem entendeu bem aqui? Glória a Deus. Você vai amar mais o teu chamado. Você vai amar mais a Cristo. Você vai se alegrar todo dia com a tua salvação. Sabe? Aquela tristeza sai do teu coração, sai tudo que é troço ruim sai da tua vida. Que o Senhor possa, sabe, hoje limpar o teu coração de tudo aquilo que prende você, de ser feliz e ir para o futuro que Deus te está planejando para você. Amém? Glória a Deus. Deus, quando eu era novo convertido, eu tive essa palavra do pastor Genaro, hoje ele é pastor da Assembleia de Deus lá de Taquara. A gente trabalhava junto, estamos terminando, e ele falou assim para mim, falou assim, Almada, era novo, devia ter 20 e poucos anos, ele falou assim, Deus, ele não olha como ser humano. Ele não olha o presente como você vê. Ele olha como se fosse uma parede com 3 partes, mas ao mesmo tempo, o passado, o presente e o futuro. O futuro para Deus já existe. Quem está entendendo bem aqui? Assim como a terra prometida, assim como o céu de glória. Quem entendeu bem aqui? Assim como o casamento abençoado da tua vida, assim como a tua prosperidade. Amém? Assim como o teu ministério abençoado. Quem está entendendo bem aqui? Amém? Já existe. O que eu preciso é só seguir a rota que ele traçou para mim. E não olhar para trás. Não faça isso. Não solte. Quem põe a mão olha para trás, você não vai conseguir fazer uma linha reta. Sabe, pode ser pesado, mas não vai conseguir. Mas depois que você arar a terra, meu Deus, a colheita vai ser maravilhosa. Quem está pronto para uma colheita abençoada aí? Não volta. Não ouça a multidão falando que não dá, que é impossível. Para com isso. E muito menos os afetos, né? Aquilo que afeta o nosso coração.
tá? Podem dominar o teu coração, porque senão o diabo vai dominar isso para dominar teu coração e dominar a tua alma. Mas Cristo veio, olha só, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Olha o que ele fala, e se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Livre de quê? Do passado, da depressão, da frustração, da incompetência, de tudo que você imagina para te dar um futuro glorioso que Ele tem para a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Fala comigo assim, hoje eu fui liberto das trevas para levar luz. Eu saí da servidão do diabo para ter ele como meu inimigo. Eu deixei o mundo como amigo para ser amigo de Deus. Quem entendeu essa mensagem aqui? Então fica de pé em nome de Jesus. Amém? Eu sei que Deus, não é? Eu não sei os planos que você tem, mas olha só, coloca diante de Deus, tá? Que os deles são perfeitos, maravilhosos para a sua vida. E Ele quer te dar, sabe, essa firmeza que você precisa para poder ter essa colheita abençoada. Amém? Cristo jamais disse para você deixar sua família, não. Ele disse o seguinte, eu guardo a tua família. Amém? Ele não disse para você abandonar seus planos. Ele falou, não, se os teus planos não forem bons, troca pelos meus, que os meus são melhores que os teus. Quem confia nos planos de Deus aí? Muito melhor. O plano dele é perfeito, né? O nosso pode ratear, mas o dele é perfeito. Amém? E aí, o salmista ele fala assim, eu acho tão bacana que ele fala assim, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele entregar o teu caminho. Quando a gente sai, hoje a gente usa muito isso, antigamente era no mapinha que a gente usava para esse lugar, então ia perguntando. Mas hoje você bota lá no Google Maps, no Waze, não é verdade? E você acredita que aquele vai te levar ao teu destino. Então existe um mapa aqui, ó, que só te traz vitória e sucesso. É a palavra de Deus. Amém? Fica com Jesus, com a rota que Ele traçou para a sua vida, que vai dar certo. Vai dar tudo certo. Pai, em nome de Jesus. Muito obrigado, meu Deus, pela tua palavra aqui, pelos testemunhos que nós ouvimos hoje, da cura, da libertação, das bênçãos. E hoje eu quero te pedir mais uma vez, abençoa teus filhos, nos abençoa, Senhor, a deixarmos todas as coisas que nos atrapalham, a seguirmos uma vida de bênção, de paz e de vitória em Ti. Que o nosso caminho é o Senhor Jesus, a nossa verdade é o Senhor Jesus, a nossa vida é o Senhor Jesus. Então que nós possamos colocar a nossa família, nossos planos, nossos amores, nossos desejos, todos debaixo da cruz. Que ali vão estar protegidos, guardados para a honra e glória do Teu nome. Sim, nosso ministério, sabe? Tudo que é relativo à nossa vida tem que ter Cristo em primeiro lugar. Por isso abençoa teus filhos, para que saiam daqui entendendo uma coisa, é para frente que se anda. É para o futuro que Deus planejou para mim. O passado eu não posso mudar, mas o meu futuro está na mão do Senhor. Então abençoa teus filhos, Pai, em nome de Jesus. Eu convido você, se você desejar, vir aqui ao altar e colocar diante do Senhor os seus planos e as suas mãos também. Fala, Senhor, eu não quero largar o arado, não vou largar não. Porque a colheita vai ser uma bênção. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Coloca na mão do Senhor, fala, Senhor, é contigo, eu sei que é contigo, não tem como dar errado. Porque com Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Mais que vencedores. Pode subir aqui ao altar, gente, pode vir. Vamos para cá, pode vir. Glória a Deus. Já pensou em desistir? Tenha fé.